Bom, vamos lá, gente. Então, boa tarde a todas, todos, mais uma vez. É um prazer estar aqui hoje nessa tarde para conversar sobre Piracicaba e seu plano diretor de desenvolvimento. Quem vai nos falar é o Luiz Antônio Pereira Santos, Luizinho, amigo aqui de todos, conhecido aí de todos. A palestra depois vai ser colocada no YouTube, tá? A fala vai ser colocada no YouTube da escola. E só para quem não conhece, bom, eu sou a Silvia, faço parte de um mandato coletivo do Partido Verde, e estamos na direção da Escola do Legislativo, juntamente com o vereador Pedro Kawai, que está na coordenação da Escola do Legislativo. Essa escola, para quem nunca participou, estou vendo aqui uns assíduos, seu Daniel, você, a Lina. Para quem nunca participou, tem o papel, né, tem o objetivo de trazer temas relacionados a políticas públicas, de maneira geral, trazer a participação popular para dentro da casa. Então, vamos lá, a gente vai discutir plano de habitação. Então, vamos discutir o plano de habitação, logo isso vai chegar lá no plenário para votar. Nós vamos estar, pelo menos, embasado com algum conteúdo ou qualquer outro tipo de tema que seja pertinente à política pública, né? Vai discutir feminismo. Então, podemos usar esse espaço da escola para fazer essas discussões, rodas de conversa. Inclusive, nós estamos agora, nesse momento, na Semana do Meio Ambiente. Então, debatendo algumas questões, vocês já participaram sobre saneamento, né, sobre resíduos, sobre esgoto. Então, veio aí o pessoal do SEMAI, veio o pessoal da SEMA. Então, nós temos aí esse papel de trazer esse debate para dentro da casa. E, nesse sentido, o Luiz apresentou um documento para todos os vereadores o ano passado, né, representando aí a classe engenharia, arquitetura, corretores, sociedade em geral, dizendo dos problemas que está ocorrendo tanto no plano diretor como na lei de uso e ocupação do solo e parcelamento do solo. É um documento bem técnico, né? Tinha lá 10 páginas com croquis, com informações. E aí alguns dos vereadores falaram, por que não vir fazer uma palestra, que é mais fácil do que ficar lendo um documento técnico, que às vezes não é da área de cada vereador, de cada assessor. Tudo bom? E então nós resolvemos trazer a fala do Luiz tanto para a escola legislativa, né, que, como eu já disse, depois fica gravado, compartilha aí para todos. Geralmente o executivo participa também. Hoje eu chamei o Luciano, o Pedro, mas não vieram. Mas e ficando gravado, depois a gente disponibiliza. E ontem o Luiz falou na tribuna também, né, falou lá direto na sessão, que aí atinge mais os vereadores. Mas nós estamos aqui com alguns assessores, a Lina, assessora da RAI, você como chama mesmo? O Lucas, assessor do Paraná, que sempre estão com a gente. E é um tema que acho que logo vai estar aqui para aprovação, né? Uma mudança de legislação. Então, nada melhor do que a gente conhecer um pouco mais e ouvir quem já trabalhou com isso e trabalha com isso. E legal vocês estarem aqui, os engenheiros, aí, o pessoal todo aí participando. Então, o Luiz é engenheiro civil, atuou por 28 anos como servidor público, dos quais 14 anos exerceu a função de diretor do Departamento e Controle de Fiscalização Urbanística na Prefeitura de Piracicaba. Atualmente, trabalha com consultoria para regularização de imóveis a nível nacional. E aí me deram incumbência de ficar aqui mediano. Então, quando tiver questões, tal, eu vou estar trazendo para o Luiz, e também vou fazer algumas questões. Então, para quem não me conhece, eu sou a Silvia, engenheira civil, especialista em urbanismo e habitação. Trabalhei na prefeitura de diversos municípios, como Piracicaba, Diadema, Limeira. Fui coordenadora do Programa de Regularização Fundiária Cidade Legal, na região de Campinas. E assessora parlamentar da ex-vereadora Nancy Tami, e hoje é vereadora pelo mandato coletivo e professora nas faculdades de engenharia e arquitetura, na FATEP, por exemplo. Então, gente, eu vou passar para o Luiz. Tudo bom, Rodrigo? E, Luiz, aí você tem aí o quê? Meia hora, 40 minutos para a gente abrir um debate, para não se estender muito, não ficar cansativo e a gente
abre o debate para os participantes. Boa tarde a todos. Pessoal, primeiro quero agradecer também aqui a presença dos meus colegas da área aí, de engenharia, né? Quando eu tive, voltando aqui para Piracicaba, final do ano passado, que eu fiquei 6 anos aí trabalhando fora, e a gente em roda de amigos, né, principalmente da nossa área de engenharia, há sempre aquela discussão, aquele bate-papo sobre a questão, né, da aprovação de construções, questão de zoneamento na cidade, né? De nada. Então, aí eu elaborei um documento, final do ano passado. Eu tive a oportunidade, em 2019, quando começou os estudos para a alteração do último plano diretor, aí a convite de um pessoalzinho lá da Secretaria de Planejamento, me encaminharam algumas minutas, a gente bateu papo, conversou e a gente coloca aquilo que a gente acha pertinente. Principalmente eu, gente, que eu trabalhei 14 anos, nos últimos 28 na prefeitura, mas os últimos 14 eu trabalhei no setor de obras da prefeitura. Especificamente no setor onde nós aprovávamos desde o loteamento, então nós tínhamos a gleba bruta, aprovávamos esse loteamento, terminado esse loteamento, nós tínhamos que aprovar também as construções, tá? As construções residenciais, comerciais, industriais. E depois nós tínhamos também que emitir o alvará de licença daquela atividade no local. Então era um departamento que, para vocês terem uma ideia, cuidava daí de grande parte dessa parte de urbanismo da cidade. E nós, às vezes, né, junto com o departamento de planejamento da prefeitura, que mais era o quê? O pessoal técnico, que elaborava os estudos, que elaboravam, né, o texto de lei, vou dizer assim, e a gente discutia bastante. Mas a prática era sempre nossa. E a dificuldade nossa depois era exatamente um pouco que eu vou colocar aqui para vocês. Tanto que a minha intenção, quando eu procurei a Sílvia e os demais 23 vereadores, né, entreguei essa cópia para cada um deles, era exatamente isso, para junto com a sociedade, não só nós, que somos todos os dias na aprovação, né, acompanhando obras, acompanhando essa questão aí da legislação, mas a sociedade como um todo. Então eu queria comentar aqui, começar comentando pelo plano diretor em si, né? Nós tínhamos um em vigor em 95, depois, que foi um pouco antes, né, da lei Estatuto das Cidades, que foi aprovada em 2001, que essa lei, né, todos sabem que ela regulamenta 2 artigos da Constituição, que é 182 e 183, que fala exatamente do planejamento urbano e da função social das propriedades. Aí, em 2006, nós tivemos, por obrigação legal, porque a partir do momento da edição da lei do Estatuto da Cidade, foi obrigado, né, todos os municípios, aqueles com mais de 20 mil habitantes, são obrigados por lei a fazer o seu plano diretor. Então, nós tínhamos que rever o nosso. E isso foi feito em 2006. Então, desde 2006, quando a gente começou a trabalhar mais afinco com isso, discutindo com a associação, né, dos engenheiros, arquitetos, lá internamente, nós como funcionários, a gente deparava com as seguintes situações, e que é o que eu comento sempre. O próximo dia 1º de agosto, Piracicaba vai completar 255 anos, né? Então, não é uma cidade que começou ontem. E a legislação, ao meu ver, e é isso que eu quero trazer para os senhores também, que nós temos que pensar naqueles setores, naqueles espaços que já estão consolidados, né? E por muito tempo. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo e abrir essa discussão. Então, eu sempre comentei isso lá dentro da prefeitura, né? Gente, nós precisamos olhar, puxa, Luizinho, mas é difícil, é complicado, tá bom. A gente sabe, né?
Tanto que, nesse de 2006, eu procurei o primeiro e o segundo cartório de registro da cidade e levantei todos os loteamentos que até então tinham sido aprovados naquela época, né, para a gente ter uma ideia realmente como é que estava a situação dos bairros, dos abairramentos, dos zoneamentos na cidade, para poder pegar esses núcleos, vou chamá-los assim, esses bairros que já eram consolidados e existentes, para a gente encaixar num plano diretor e que a gente não tivesse esses problemas que a gente tem até hoje. Tá? Então, você vê, eu estou falando de uma revisão, o plano foi aprovado em 2006, depois do Estatuto da Cidade, mas nós víamos discutindo ele anteriormente a isso. Então, você vê, estou falando aí há mais de 15 anos, a gente vem pincelando as mesmas coisas. E agora, nesse último plano diretor, inclusive teve as audiências públicas, eu já não estava mais na prefeitura, mas vim participar algumas vezes aí, e também deparei com outras situações que apresentei na época aqui na Câmara, para as emendas, mas, como é textos muito técnicos, coisa técnica, às vezes as pessoas, quem não é da área, acaba confundindo ou não entendendo um pouco. E aí acaba não passando, e o resultado é o que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então, a minha ideia, senhores, era isso, mostrar para vocês o que um plano diretor, o que uma lei de uso e ocupação, que é o nosso dia a dia, lei de edificações, acaba ocasionando para a cidade. Não é só a dificuldade para nós profissionais, porque às vezes, eu agora que estou trabalhando com consultoria e regularização de imóveis, me ligam, Luizinho, eu estou com tal problema assim, assim, como é que eu faço? Não tenho o que fazer, né? Não adianta eu ir lá na prefeitura, não adianta ir lá, né, no bom sentido, brigar com os colegas, que não vai resolver. A legislação está lá, e eles têm que, por lei, aplicar a legislação, né? Embora ontem, fazendo meu comentário na Câmara, e um assunto que eu vou trazer à tona aqui de novo, situações de bairros aqui da cidade, da década de 60, por exemplo, mas que hoje está sendo indeferido alguma situação ou outra. Por quê? Porque a lei hoje diz isso. E, na verdade, a gente está tentando acertar, como muitos casos que eu tenho visto, uma mera formalidade de papel. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês do que eu estou falando. O primeiro assunto que eu vou entrar aqui rapidinho é a questão do desdobro, né? Até, na época, 2006, quando nós fizemos o estudo do plano diretor na época, eu também, como profissional, como técnico, eu estou falando, né, da minha opinião, eu também sou contra o lote de 5 por 25, que é um lote mínimo, é difícil você projetar, você fica dependendo, né, porque a maioria da população, às vezes, não tem acesso a um profissional para acompanhar na elaboração de um bom projeto, então você tem problemas de insalubridade, ventilação, iluminação, também sou contra. Mas é o que nós tínhamos naquela época. Por quê? Porque as nossas legislações anteriores, elas diziam o quê? Era o plano diretor de 95, mais a lei de uso e ocupação de solo e da edificações, o lote mínimo na cidade era 250 metros. Isso em 95. Porém, nós tínhamos a nossa própria lei de edificações, autorizava você fazer a construção de 2 casas no mesmo lote. Então, o que acontecia na prática? O lote que era mínimo 250, ele passava a ser 2 de 125. Né? Isso estava na lei. O plano diretor definia 250. Mas a lei de edificações permite construir 2 edificações. Então, na prática, nós já tínhamos o desdobro, já existia, só não tinha o quê? A documentação. Aí nós tivemos, em 2006, nessa plano diretor, nós alteramos isso e colocamos o lote mínimo na cidade de 200 metros quadrados. Mas ficou para trás alguns outros loteamentos que já estavam aprovados com 250 metros. E que o pessoal, a população em geral, continuava a fazer as 2 casas do mesmo jeito. Né? Nós tínhamos, gente, a dificuldade de fiscalização, né? A gente tentava, então a gente, quando nós chegávamos, às vezes a obra estava pronta, praticamente pronta. Né?
Então não tinha como retroagir, não tinha como reverter isso. Então a situação fática estava lá. Só que com essa alteração do plano diretor, esses loteamentos de 250 metros não aconteceram mais na cidade, né? E quem optava, né, porque você tinha um lote mínimo de 200, mas às vezes o profissional da área, o empreendedor, Luizinho, mas eu posso fazer com 250? Pode, mas o documento já saía da prefeitura, a aprovação final, que era terminantemente proibido desdobrar. Isso ia para cartório, saía no alvará que a gente emitia, né, porque o mínimo era 200, mas não podia, quem quisesse fazer 250, já sabia que não podia estar vendendo para 2, que isso ia ser fatal. Tá aí, né? Então a gente tem o São Mateus, se lembrando, Roger, ele é também dessa época, né? Um pouquinho antes de 2006, mais ou menos o São Mateus. Eu acho que ele estava no momento de transição da legislação, que já não pode hoje, tá? Então, para vocês verem, então essa era a nossa situação lá. Então, a minha proposta, quando eu procurei a Câmara, a Silvinha, que é engenheira também, é exatamente apresentar isso para os senhores, que até eu já bati papo, já conversei isso com a Silvia, na legislação, principalmente na revisão do próximo plano diretor agora, nós temos o zoneamento, mas a gente precisa, dentro de determinados zoneamentos, a gente precisa especificar aquele núcleo que já é existente, consolidado, ele tem, ao meu modo de ver, tá, gente? Ele tem que ter uma tratativa diferente. Ele não pode ser também tratado daqui para frente. A gente tem que tratá-lo como ele se encontra naquele momento. A não ser nós, como sociedade e o poder público, queira, poxa, então vamos demolir tudo aquilo e começar do zero, né? Então é isso daí. O desdobro, nós temos essa situação. Não é só os lotes de 5 por 25, tá? Eu estou com casos aqui que me procuraram, por exemplo, no bairro Chácara Nazaré 2, que, para quem não conhece, fica lá no final da Avenida Madre Maria Teodora, já no Jaraguá, lá em cima. É um loteamento, senhores, que eu levantei para poder dar o meu parecer para o pessoal, aprovado em 82. E lotes, eram 300 lotes no loteamento, com lote mínimo de 250 metros. Se vocês forem fazer uma visita lá no bairro, vai ver que é um bairro que a proposta, talvez, do empreendedor, em 1980, era excelente, né? Fazer um lote de 250, dar uma características para o loteamento, para o bairro, mas na prática não foi isso que aconteceu. Então as pessoas foram comprando, uma, duas, não são todos os lotes que estão divididos lá, mas a grande maioria, uns 80% estão divididos, são lotes de 5 por 25. E hoje, as construções lá estão prontas. Eu sei porque teve um caso, uma pessoa me procurou, porque ela não está conseguindo desdobrar na prefeitura e queria entender o porquê. Aí eu fui lá fazer, as duas casas estão prontas, são duas senhoras, cada uma tem a sua casa, no 5 por 25, não conseguiram desdobrar antes na prefeitura, porque elas tinham dívida, porque é uma medida hoje da prefeitura também, que você não faz o desdobro se você não tiver com o imposto em dia. Então, um dos documentos hoje é a certidão negativa de débitos. E as duas tinham um custo com a prefeitura. Assim que sanaram isso, entre as duas, agora, recentemente, foram protocolar o projeto na prefeitura, foi indeferido. Mas as duas casas estão lá. Então, é uma mera formalidade, o quê? De papel, tá? Como a gente costuma dizer no nosso jargão técnico aí todo dia, é uma formalidade de papel. O fato já está lá. A gente concordando ou não, o fato já está lá. E aí eu fui até a prefeitura, conversei com os colegas lá. Luizinho, não pode porque a lei 421 de 2020 não permite mais desdobro. Tá? E o bairro que está lá desde 1982, o que nós fazemos com ele? Pois não. Também que
tem uma situação concreta, daí você, nas revisões, você regulariza aquela situação, e depois, mesmo que tenha uma regra proibitiva, as pessoas continuam fazendo o irregular. Aí a minha pergunta vai: qual seria o mecanismo que nós poderíamos adotar de fazer esses desdobros para resolver uma situação fática, mas a gente ter esse impeditivo da continuidade em fazer as construções em desconformidade com o que estabelece o plano diretor? Porque aí eu acho que é o pulo do gato, né? Exatamente, Rai. Eu costumo dizer, gente, desde os 28 anos que eu passei dentro de prefeitura, e agora, depois que eu saí e estou aí trabalhando a várias cidades, eu tenho ido, eu costumo dizer o seguinte, isso é uma opinião minha também, uma tese minha. Infelizmente, no Brasil não tem fiscalização. Então, essa é a minha opinião, Rai. E eu falo isso, eu vou falar para vocês, eu tenho colegas da ramo de engenharia aqui. Eu sou formado há mais de 20 anos, já fiz bastante trabalho de engenharia. Eu nunca tive, por exemplo, uma fiscalização do CREA em nenhuma obra minha. Então, Rai, eu quero estender isso também ao município, né, que nós temos essa dificuldade de fiscalizar lá. O que é essa dificuldade? Para você ter uma ideia, quando eu estava na ativa, nós saíamos, a legislação prevê multa. A primeira é o auto de embargo, né? Se você está com a obra irregular, a primeira coisa que está previsto na nossa legislação, desde 85 isso, é o embargo da obra. Você aplica penalidade e, dando um prazo, e notifica para que a pessoa possa contratar um profissional e fazer o projeto. Então, Rai, essa é a primeira opinião minha. Por isso que eu queria essa discussão, trazer aqui, porque eu não consigo, tá? Todo o meu tempo de trabalho profissional é uma dificuldade tremenda de se aplicar fiscalização nesse país. E eu estou falando isso não só na área de engenharia, não. Estou falando muitas fiscalizações, né? Para você ter uma ideia, eu atendia pessoas, às vezes, no balcão, lá, a pessoa chegava, nossa, seu Luiz, eu vim aqui dar uma olhada, eu quero construir isso aqui. Tá tudo certo? Aí a gente atendia a população, não, tá ok, mas você precisa contratar um engenheiro, um arquiteto para fazer isso. Ah, não precisa. Depois você vai lá, faz o desenho, quer dizer, e essa era outra discussão nossa. Nós éramos meros assinadores de plantas. Eu sei que a classe, né, João, a gente tem esses problemas. E a fiscalização, Rai, era um gargalo também. Porque você fazia fiscalização, aplicava multas, né? Era difícil. Não vou falar para você que era bem difícil. Então, eu acho que, mas a situação está aí. Se nós tivermos, tanto que com a lei de 2007, a 13465, que é a lei federal de regularização fundiária, ela fala, eu ouvi de muitos colegas, nossa, mais uma vez, vai fazer uma lei para regularizar, tá? Se a gente for analisar assim, esse não é o objetivo da lei, ao meu ver. O objetivo é isso, a gente precisa acertar o que está aí de fato, e infelizmente está aí de fato, e a gente precisa criar mecanismos, e eu, na minha opinião, só vejo um, que é a fiscalização. E a fiscalização, aquela que atue e que, porque, como dizem, a gente só sente dor no corpo quando mexe no bolso, né? Então, eu acho que é uma das saídas. Essa é a minha opinião. Na lei anterior de 2006, que era permitido o desdobro só para os loteamentos antigos, que já estão consolidados. Ou seja, você pega um bairro antigo, que nem foi citado aí, esses bairros aí, a maioria, 90% já está ocupado. Mesmo que tenha algum lote que não está ocupado, ele vai poder usufruir da lei, isso não tem como. Poderia acrescentar, além disso que já tinha na lei anterior, como tem outorga onerosa hoje para empreendimentos impactantes, então o cara pode fazer o desmembramento nesse bairro antigo, por uma outorga onerosa também, para ele, tipo, uma taxa lá, você vai pagar 5 mil para você regularizar para a prefeitura.
a prefeitura arrecada um dinheiro e fecha o olho para esses casos. Porque, assim, é bairro antigo, já está lá consolidado, e para os bairros novos, né, que eu acho que é a partir de 2005, não ia ser permitido. E essa era a válvula de não permitir daqui para frente fazer. Agora, se ocorrer lá para frente, esses bairros novos começarem a desmembrar, que nem já está acontecendo, aí realmente é complicado, que aquilo, situação no Brasil, que nem tem várias áreas invadidas, loteamentos clandestinos na cidade, você entendeu? Hoje em dia tem tecnologia de drone e a prefeitura não cria uma secretaria de fiscalização, que é isso que tinha que ter, você entendeu? Uma secretaria de fiscalização com drone, equipamento, que é barato hoje, você fiscalizava a cidade. Sai loteamento clandestino, você vê no Facebook, tá? Vem direto no pessoal aí vendendo lote clandestino, fora as invasões que é de sem teto mesmo, né? Que aí é outro problema também, tá? É isso que eu queria falar, assim. Mas eu falo assim, no Brasil, dificilmente, com o déficit de moradia, vai conseguir solucionar tudo, né? Você tem que amenizar. Para aqueles casos que já está o problema, ver que jeito que vai regularizar, entendeu? Que nem acontece a regularização de favela, de comunidades, que é o que tem que fazer, né? Porque não tem outra solução. Luiz, eu acho que ficou legal, né, o debate, porque fica mais interativo. Acho que talvez seja o caso de... Essa era a proposta mesmo. Ver aí como Exatamente. você quer conduzir. Eu achei que o Luiz fosse falar e depois abrir as questões, mas acho que foi bem legal a pergunta da Rai e o Rodrigo complementando aí. Não sei como que você pensa em fazer. Mas eu só queria colocar um pouquinho nessa situação também da fiscalização. É lógico, você tem um plano diretor, né? Você tem, no caso do desdobro, né? Realmente aconteceu até uma data. Poderia desdobrar até uma data, dessa data para frente, não. É isso que estava no plano diretor antigo. Mas você tem que, no plano diretor, incentivar lotes menores para a população de baixa renda, né? A gente já conversou sobre isso também, né, Rai, lá atrás, acho que com o Zezinho, com Camolese. Fizemos uma roda aqui com alguns outros vereadores, com o Rui. E a fiscalização é isso, né, gente? Precisa querer fiscalizar também, né? Além de propor coisas boas para a população que mais precisa, porque senão o plano diretor acaba indo só para um lado, querer que as coisas sejam corretas, né? Não fechar os olhos. Aí vem desde o fiscal, né, até o gestor, né, que não, realmente vamos pegar firme, né? É isso, acho que... Mas aí, não sei, ver como você quer conduzir aí o Roger também queria colocar alguma coisa? Bem rápido, em relação ao que a vereadora Rai comentou, eu até acho que hoje a fiscalização está melhor. Vêm vários clientes no nosso escritório com as notificações em embargo. Então, hoje, apesar de toda a dificuldade, como acabaram de abordar, está tendo uma fiscalização melhor do que eu vinha anos atrás. Agora, o que acontece, vereadora Raiz, é que tem muitas casas, inúmeras, que estão em lotes de 10 por 25 e 2 de 5 por 25, porque essas pessoas adquiriram esses imóveis na lei antiga. E, na minha opinião, eles têm que ter o direito adquirido, porque eles compraram um terreno, qualquer um de nós, por exemplo, Piracicamirim, onde minha mãe mora, lá só casas de meio lote. Entre a Rua Rondônia, só casas de meio lote. Aí tem um terreno na frente da minha casa que ele adquiriu na lei antiga. Apesar de não ter edificações construídas, se ele comprou na lei antiga, ele tem o direito de construir uma casa grande ou uma casa de meio lote. E o plano diretor hoje não está favorecendo, e no Sol Nascente, por exemplo, tem clientes que vêm nos procurar, num bairro que eu morei, que está lá 2 casas, 2 entradas de força, 2 entradas de água, já tem rede de esgoto para os 2, já estão usando. O que eles querem? Morreu os pais, os filhos querem vender e não conseguem vender. Então, é só essa minha fala rápida para não atrapalhar. Tá? Que o Roger Obrigado, viu? Imagine, Roger. O que o Roger acabou de dizer é isso que eu estou tentando colocar aqui. Então, você vê, na verdade, uma formalidade de papel, porque o fato já ocorreu, né? O fato já ocorreu. E quando nós colocamos, lá em 2006, a gente levantou isso, aquela data, Silvinha, era dos loteamentos, como esse caso que o Roger citou.
avenida, a rua aí que ele citou, o bairro Piracicamirim, são tudo bairros que já são consolidados na cidade há muito tempo, né? Então já existe, já está lá. Não, é diferente para o novo, a área bruta, que você vai começar um parcelamento novo. E colocando ainda dessa maneira, esses dias eu fui aqui no Jardim Monte Feliz, que fica ali no final da Água Branca, lá em cima. Lá ainda o terreno, ele é de 8 por 25. Compraram em 2 e fizeram casa no 4 por 4. Então, para vocês terem ideia, e está lá. Moram 2 famílias lá. Eu fui fazer essa visita lá. Então, o terreno, não tem como, não é nem o mínimo, tá? Então, eles fizeram isso lá. Então, realmente. Então, fazendo essa questão do desdobro, senhores, era isso, tá? A Rai colocou bem na sessão ontem, é que na sessão não teve muito tempo de discorrer depois, né? Sobre essa questão do direito adquirido, né? A Rai, inclusive, é advogada. E a gente não se conforma muito com uma questão antiga, que estava na lei antiga, mudou a lei hoje, segue a lei nova hoje, né? Então, tem também isso. E nesse caso ontem, Rai, que eu mostrei, você fez aquela pergunta, é uma situação, colegas, aqui no Nova Piracicaba. A Nova Piracicaba é um loteamento aprovado em 1960, com lote mínimo de 250 metros, mas que tem uma testada ou a frente de 12,5 e a profundidade de 20. Isso quando foi aprovado lá. Você pegando o plano diretor desde 85, cada alternância do plano, essa medida vai mudando. Um ano é 20, um plano diretor é 25. Um plano diretor é 20, o outro é 25. Atualmente está 25. Aí o cidadão me procurou também, pô, Luizinho, não estou conseguindo. Na verdade, ele tinha 2 lotes, comprou há uns 40 anos atrás e unificou. Ele só queria voltar à situação inicial. Tinha 2 casas, uma em cada lote, então ele queria separar até para venda. Não, aí viu o processo lá na prefeitura, foi indeferido, porque hoje a lei 421 diz que a profundidade mínima é 25 e não 20, como estava lá. E para quem não é da área, qual é a preocupação? Sempre nós, o Rodrigo aí que trabalha com parcelamento também, quando a gente faz o projeto de parcelamento, a questão da água e esgoto, ela é projetada para aquela quantidade de lotes ali, né? Então, se alguém, né, pode questionar, pô, Luiz, mas o loteamento lá atrás foi aprovado para 300 lotes. Hoje tem 600 na hora que você divide. Exato, gente. Eu sei, temos esse problema aí de água, problema de esgoto, né? Mas, infelizmente, está lá, o fato está lá. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira. O fato está aí. Temos que achar soluções para resolver isso. E os próximos é que têm que ser coibidos, impedidos de que isso aconteça, né? Então, pois não, Luiz? Só para não fugir, vai mudar de assunto daqui a pouquinho, a questão da fiscalização. Como ele tinha comentado, hoje em dia, a tecnologia, drone, um monte de situação tem que facilita, não precisa o fiscal ir lá na cidade inteira. Não tem gente para isso também. Pode botar um monte que não vai dar certo. E a prefeitura já tem uma fiscalização hoje que está feita, que são as fotos aéreas. De 2011 até 2015 tem essas fotos, já é lançado o IPTU. Bem lembrado. Quer dizer, a prefeitura fez o levantamento, ela tem o endereço da pessoa, que ela manda uma notificação dizendo que vai ser lançado no IPTU, ela regulariza ou não. E está lançado, está feita essa fiscalização. Se tem o endereço da pessoa, ela não pode intimar na parte de fiscalização, estou falando. E com essa pessoa regulariza as casas, dando condições para ela regularizar, lógico, né? Então, essa fiscalização é mais fácil de fazer hoje do que era antes, e ela já tem boa parte pronto. Essas cartinhas que eles mandam, pessoal, que vai ser lançado IPTU, de qualquer forma, está tudo parado na prefeitura. Não sei aonde, mas está lá. No IPTU já está sendo lançado. E a prefeitura não deixa a pessoa regularizar, sendo que eles cobram IPTU. Então, já tem uma boa fiscalização feita. E, a partir disso, com o drone, facilitou mais ainda. Um fiscal faz um estrago num bairro inteiro.
Você entra na prancheta lá. Então tem uma certa facilidade hoje em dia. Era o assunto, Luiz, você antecipou, era o outro que eu ia entrar agora, exatamente isso que o Luiz está dizendo aí. Em 2011, eu ainda estava lá na prefeitura, foi feito realmente essa foto aérea da cidade, e na época eu lembro que eu sentei com o secretário de Finanças, né, porque essa cartinha aí, Luiz, é simplesmente uma notificação tributária. A prefeitura tem que cobrar o imposto, e na época, sentado com o secretário, o pessoal da Finanças, eu comentei, falei, gente, mas nós temos que, paralelo a isso, a gente, infelizmente, elaborar mais uma lei de regularização, porque você tinha na foto aérea, volto, né? Então, a gente tem um plano diretor, uma lei de edificações, que eu não podia ocupar, ou determinadas, né, o zoneamento prevê isso, você tem a taxa de ocupação daquele lote, que era em torno de 70%, a média da cidade. Mas nessas fotos aéreas, foi constatado, gente, muito mais que isso. Não vou dizer que a maioria é 100% ocupado, mas que passam de 80%, chega a 90%, às vezes um lote ocupado, ele chega a isso, né? Então, aí foi, na época lá, ainda fiz essa discussão com o pessoal, gente, mas nós temos que ter uma lei paralela para regularizar essas construções. Então, a preocupação foi só questão tributária. Por isso que tem um monte de cartinha lá parada ainda, que é o nosso assunto agora. Pois não, Rai. Então, nós podemos, a Silvinha e a Rai, e quem mais quiser, para que a gente também tenha a votação levada a efeito aqui, porque também, dependendo de quem apresenta, já é rejeitado de plano, né? Essa é uma situação posta, mas, de repente, nós poderíamos fazer um estudo, e aí, chamando as pessoas que têm o conhecimento, fazer uma lei que você estabelece no plano diretor a regularização desses imóveis de acordo com a data da sua aquisição. Se eu adquiri um imóvel lá em 1960, naqueles moldes, esta lei ela tem, é isso que vale. Não é uma lei depois de 2005 que mudou esta realidade, porque quando eu comprei lá em 1960, era aquilo que estava regido. Uma lei não altera aquela anterior, ela passa a vigorar do momento em que ela passa a ser promulgada e ela entra em vigor. Então, a gente precisa fazer, e aí a gente podia fazer essa proposta aqui, Silvinha, a gente apresentar alguma proposta nesse sentido. Então, Rai, exatamente isso, que quando eu entrei nesse assunto aqui com o Luiz, viu, Silvinha? Quando eu entrei nesse assunto aqui com o Luiz, é exatamente isso, essas regularizações, porque também nós temos, de tempos em tempos, as leis de regularizações, mas a minha proposta é trazer aqui, para a gente ter, né, igual você está colocando aí, nós já temos isso, como eu já vi em várias cidades, de você ter isso, eu vou usar o termo permanente, porque está lá na lei do plano diretor, está lá, mas se nós tivermos uma fiscalização efetiva, talvez nós não precisamos utilizar essa lei, mas que ela seja aplicável para essas situações que já são existentes no município, né? Então, só completa, Silvinha. Então, né, eu acho que é bem isso, Rai, esse o conceito, mas a gente, daqui para lá, do legislativo para o executivo, a gente sabe que não vai conseguir passar nem da primeira comissão, né? Então, já tentamos fazer uma lei de desdobro, que foi julgada inconstitucional, né, a princípio. Então, nós temos que convencer de lá para cá, mandar aliás, o plano diretor é prerrogativa do executivo começar. E eu acho que quando essa lei estiver aqui nessa casa, aí sim, nós temos que chamar esse grupo e outros, ampliar o grupo, e numa audiência pública, em maiores debates, colocar, assim, algum artigo de que prevaleça o que estava, ou o que está, não sei como, né? E daí para frente, o plano diretor começar a agir com uma coisa nova, né? Loteamentos novos, construções novas, mas essa regularização do que existe, dá para fazer do que existe do jeito que está, é o diagnóstico real da cidade, né? Está assim,
esses loteamentos, essas construções, e daí para frente. Só que tem essa tramitação. Até bom que vocês, engenheiros, entendam isso. Tem coisa que tem. Vocês sabem disso, vocês são já antigos da área aí. Tudo cabelo branco, né, Luiz? Faz tempo que a gente está na área aí. A gente sabe que tem lei que tem que vir do executivo para o legislativo. A gente só pode emendar, né, complementar. A pessoa adquiriu o bem imóvel de acordo com uma lei que estava em vigência. Uma lei lá nova, ela não pode mudar essa realidade aqui, sabe? Então, exatamente, a gente tem que fazer isso. Isso não é inconstitucional. A constitucionalidade que ela comentou, Rai, é que tem até entendimentos do STF, tudo isso, né, de que, como trata-se de... Porque no artigo 30 da Constituição fala a questão do legislar sobre o seu... compete ao município. Então, é uma prerrogativa do Executivo. Tá? Então, a minha proposta, Rai, é exatamente essa, é trazer isso daqui para a gente debater isso, discutir, vocês, como representantes do Poder Legislativo, poder ajudar a gente a cobrar lá do Executivo isso daí. Tá? Exatamente. E no meio jurídico, tem clientes meus que procuraram advogados, ele falou que se ele entrar com uma causa, ele vai até o STF em Brasília, mas a grande chance de ganhar um desdobro é grande, só que o processo pode demorar. E, então, eu deixei meus clientes a par disto, em relação ao que a gente está falando aqui na questão jurídica, que eu sou técnico, não entendo juridicamente. Então, procuraram advogados, eles falaram, não, eu entro com a causa, pede o desdobro na prefeitura, a prefeitura nega, vai para o jurídico, nega, vai para a instância aqui em Piracicaba, se não der, nós vamos para o STF, porque você adquiriu esse lote e você tinha o direito de desdobrar. Então, isso foi o que o advogado falou. Agora, se ele comprou o lote depois do plano diretor, é uma outra coisa. Só isso. Obrigado. Não tinha falado, ainda vou falar um pouquinho também. Né? Bom, em paralelo a essa questão da mudança da legislação, eu acredito que é importante também fazer um pente fino, uma avaliação de indicadores com relação à fiscalização municipal. Como que está hoje, se o número de fiscais atende a um município desse tamanho, se o número de fiscalizações feitas de 2015 para cá aumentou, diminuiu, está mais relevante, tem drone, não tem drone. Um mapeamento geral com o tema fiscalização ambiental, urbanística, o nome que for necessário. Eu vi aqui na lei do plano diretor como o princípio, né, fundamental aqui, fortalecimento do setor público e de suas funções de planejamento e fiscalização. É colocar esse princípio em pauta e fazer um comitê, algo institucional voltado a isso, assim como está acontecendo no SEMAI, na IGEA, né, que estão fazendo algumas avaliações, fazer uma avaliação específica com relação à fiscalização, em paralelo às mudanças da lei que têm que ser feitas. Né. Então, eu vi alguns números aqui do plano diretor, né, que eu não conhecia tão a fundo, 157, né, núcleos urbanos informais na área rural, 95 em área urbana. Então, pode até mudar a lei, mas se não fechar a torneira, então vai continuar. Daqui 5 anos, vai lá, faz de novo, regulariza. Então, a fiscalização tem que caminhar junto com essa torneirinha fechada. Né? Então, é isso aí. Exatamente. Aproveitando o gancho da sua fala aí, essa questão aí dos núcleos. Hoje nós temos exatamente isso, são quase 250 núcleos entre área rural. Exatamente, tá? E o que eu acho, agora eu vou falar também como cidadão, que eu ficava pé da vida lá dentro, né? Eu me lembro que um dia eu fui fazer uma vistoria que a minha sala lá na prefeitura, pegamos o carro até o local lá, deu 50 quilômetros, que é na divisa do município. Piracicaba é o 19º em extensão territorial do estado. Então, nós saímos da prefeitura até chegarmos no loteamento, lá na divisa com a EMBI. Foram 50 quilômetros. Tinha um núcleo lá irregular. Pasmem, com ônibus na porta, água, luz, tudo. Quando eu voltei, olha lá, o Rodrigo, quando eu voltei, olha lá,
na Câmara, tudo, né? Hoje está em torno de R$ 3.100 por lote. É a taxa que é pago para o SEMAI. Quando o SEMAI criou essa lei, foi falado para os empreendedores que com essa taxa não ia ser cobrado coisas a mais. Tipo assim, ó, tem que fazer além dessa taxa, tem que fazer mais adutora, mais caixa d'água, mais sei lá. E o que de fato está acontecendo é o quê? Tem que pagar os 3.100, que é para tratamento de esgoto, tratamento de água, e ainda depois eles pedem um monte de coisa lá, porque vem da Águas do Mirante lá, eles pedem coisa externa do loteamento. E o que está acontecendo? Muitos empreendimentos que eu tenho visto no escritório tá voltando para trás, sabe? Não fecha a conta para o empreendedor, porque eu falo assim, o poder público acha que o empreendedor ganha demais, mas se ele não ganhar, ele fica na dele, ele vai investir em outra coisa, assim, entendeu? E, no fim, o que está acontecendo acaba viabilizando, talvez, para outras coisas, né? Que é prédio só, hoje em dia, que sai. Só que, também, não sei, é uma aglomeração que está sendo feita, que eu acho, às vezes, nos lugares que não tem infraestrutura na cidade, está aprovando prédios e mais prédios em lugar que não tem avenida. Isso aí vai gerar problema lá na frente, você entendeu? Porque não, você vê lá na rua Zumira Ferreira do Vale, é uma rua super estreita, você entendeu? Aquilo lá era para ser, no plano diretor, era para estar escrito proibido fazer prédio, você entendeu? Era para ser permitido fazer prédio na cidade e não tinha que ter zoneamento, que nem foi feito em São Paulo. Você tem, assim, que ter uma distância do empreendimento de prédios, de avenidas. Aí, no plano diretor, você coloca quais são as avenidas, entendeu? Então, Avenida Independência, até 200 metros dessa avenida, de tal rodovia. Agora, aqui o cara faz no meio do bairro, de um bairro que não tem infraestrutura, você entendeu? E eu falo assim, agora, para o cara que faz lá um negócio clandestino, hoje, eu assim, que eu sou contra fazer coisa clandestina, mas, se for ver, é mais fácil fazer clandestino, faz o errado, depois não conserta lá na frente, que sai mais barato. Você entendeu? Essa é a realidade. Mas está errado, não estou falando que eu concordo com isso, você entendeu? Mas é o que ocorre, é o fato, é a cultura. Então, eu acho que eu já estou atingindo o meu objetivo, gente, que era exatamente isso a gente trazer, porque quem não está no dia a dia, ou quem não trabalha, não está na área do dia a dia, não só dentro do poder público, mas fora, como hoje a gente está, é essas situações que a gente depara. Isso daí que o Rodrigo colocou, quando você adensa muito no lugar só, você precisa ter mais infraestrutura naquele local. Eu me lembro que tem um prédio, tem uma quadra aqui no centro, tá? Governador, Floriano, por ali e tal. Eu consegui segurar por quase um ano o empreendimento ali. Por quê? Porque quando nós começamos a ver a quadra, é uma quadra que já tinha 2 prédios e foram feitos mais. Hoje é uma quadra, olha que vocês passarem pelo centro aí, observam. Hoje ela tem, em média, quase 5.000 pessoas morando numa quadra ali. Então, a gente tenta segurar, mas era difícil, porque nós vimos, não tinha legislação, então é uma discussão bem ampla. Então, já entrando nessa parte aí, então tem o desdobro, essa situação, que é a proposta nossa, na revisão do plano, a gente estudar como fazermos com esses que já estão aí consolidados, e já indo nessa linha, nós temos também a questão das construções irregulares na cidade, que são inúmeras, né? São inúmeras. E aqui eu trouxe um exemplo, até o que eu mostrei ontem também na Câmara, me procuraram recentemente também, do bairro Conjunto Habitacional Alvorada, lá. Eu estou dando esse de exemplo porque é o que... Mas eu já vi isso, tem outros na cidade aí. Aí eu fui até o cartório, levantei a planta que foi aprovada do conjunto, ó, tá aqui, isso aqui eu peguei cópia direto no cartório, tá? Em 92. Então tem mais de 40 anos praticamente, né? 38, né? 30 anos. Então, para vocês terem ideia, é um conjunto habitacional, são lotes de, em média, 150 metros quadrados, e foi aprovado com um embriãozinho de 26 metros, que era uma cozinha, um banheiro e uma área de serviço, não me lembro mais, um dormitório, né? Era o banheiro, assim, eu sei que davam 26 metros, tá lá, um embrião. Hoje,
todos conhecem, né, o bairro lá, depois teve o 1, o 2, na mesma linha, tá? Eu peguei um aqui que foi o que a pessoa me procurou para tentar ajudá-la. Aí, esse caso, inclusive, está na prefeitura há mais de 5 anos, gente. E eu estive aqui na Câmara, nessa última revisão do plano diretor, onde eu mostrei isso para alguns vereadores. Eu mostrei. Vamos fazer uma emenda. Por quê? Hoje lá, senhores, eu levantei, peguei uma quadra aqui de exemplo, até para mostrar ontem na Câmara, peguei uma quadra, está completamente construído lá. Fui lá no local, tá? A ocupação dos lotes chegam a mais de 70%, tá? E, pasmem os senhores, nessa quadra que eu peguei de exemplo, só tem 2 que estão regulares na prefeitura. Quando eu falo regular, é aquela ampliação que foi feita lá, porque ninguém ia ficar morando 30 anos naquele embriãozinho, né? Então, isso ele ia fazer essa ampliação. E hoje, quem está lá não consegue regularizar essa ampliação, porque a nossa lei de uso e ocupação, o nosso plano diretor, estabelece que para esse zoneamento, então é essa minha discussão, que até já conversei muito com a Silvinha sobre isso, de ter um tratamento diferenciado para um núcleo desse, que já existe lá. Neste projeto, salvo o melhor juízo, já não tinha, inclusive, uma planta para estender esse embrião? Sim. No Alvorado já não tinha isso? Tinha. Já não tinha uma sugestão? Tinha. Isso. Só que na prática, Rai, isso não ocorre. Porque hoje, culturalmente até, eu sei porque a gente trabalhou muito lá e você ia principalmente pessoal, puxa, mas eu contratar um arquiteto é caro, eu contratar um engenheiro é caro. Então o que o pessoal faz na prática? Pega o Zé, né? O Zé do final de semana, o Zé faz casa há 30 anos, então vamos lá e faz. Né? O mutirão, quem não já participou do mutirão de laje aqui? Né? Então, final de semana, as pessoas acabam tendo renda ali, né? O pedreiro faz um biquinho final de semana. Monta uma lojinha de material de construção para vender cimento lá. Então, vai virando o bairro, né? Esse, inclusive, que me procurou, o que ele está querendo? Ele comprou, era da irmã dele, ela comprou o embriãozinho, morava ela e a mãe, pela história deles. A mãe faleceu, a irmã seguiu viagem e ele comprou a casa da irmã e quer regularizar para vender. Então ele não consegue. Por quê? Porque ele tem, oficialmente na matrícula, os 26 metros. E lá, senhores, fiz uma avaliação lá, é uma casa que vale aproximadamente quase R$300 mil. Né? Então, quem vai comprar depende de um financiamento. Então, se você não está com a documentação em ordem, você não consegue. Então, é nesse aspecto aí. Mas, né, quando eu procurei o pessoal, a equipe lá atrás, eu falei, gente, isso precisa ter um tratamento diferente. Então, colocaram para esse zoneamento, onde está inserido o Alvorada, que as construções não podem ocupar mais que 70%. Se tivesse aumentado para 80%, você não vai regularizar 100%, mas você já ia pegar uma gama maior de... Né, e você não vai mudar, não tem como você alterar isso. Tá? Pois não... Luizinho... Tudo bem? Boa tarde. Quantas vezes entrevistei você na Rádio Educativa? Prazer revê-lo. Boa tarde a todos. Na verdade, 3 colocações aqui. O que acontece, por exemplo, com o proprietário que tem essa casa, vem a óbito, fica para a família, ele consegue regularizar depois da Prefeitura de Piracicaba? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, hoje, para a Prefeitura autorizar um loteamento comum, popular, são 200 metros quadrados, é isso? Confere? Porém, exemplo, Santa Terezinha tem aquele loteamento Vem Viver, que eu conheço lá, são 175 metros quadrados e foi aprovado. Correto. Terceira colocação, você disse que no bairro quase Aiembi, uma vez você foi lá, tinha um núcleo irregular e tinha água, tinha tudo lá. Isso significa que o poder público contribuiu para a própria irregularidade, porque se o SEMAI levou água lá ou disponibilizou o mecanismo, o SEMAI também é culpado por isso, justamente incentivando até as construções irregulares, salvo se eu estiver enganado. Respondendo à primeira pergunta, realmente, quando você tem
um óbito na família, você precisa fazer o inventário, toda aquela documentação, não consegue. Você até consegue fazer o inventário em si, né? Mas se precisar fazer uma transferência do que está lá e quem vai, principalmente, o problema maior está mais na transferência, porque precisa, principalmente quem for depender de financiamento para adquirir. Então, você tem que estar com o que está lá físico no papel regularizado. Então, essa... Exatamente, exatamente. A segunda pergunta sua foi sobre... dos tamanhos dos lotes. Eu explico. É que o plano diretor também ele prevê as chamadas zonas de interesse social. Tá? E para loteamentos de interesse social, a legislação prevê esses 175 metros, que é o mínimo. Tá? Aí ele foi aprovado através dessa maneira. Tem uma lei específica que para aquele perímetro, ele pode ser um loteamento de interesse social. Só para aquele perímetro daquela gleba, exatamente. Tá? Então, isso está previsto no plano diretor, desde 2006 já estava previsto isso, que era para tentar viabilizar lotes menores com menor custo. Essa era, né, o lote popular. Então, era isso. E a terceira pergunta, só que quando eu fiz vistoria lá, eles não era o SEMAI que tinha fornecido água, eles tinham um poço artesiano, e esse poço... abastecia as chacras lá, né, que a maioria lá era, como eles falam, chacras de recreio. Mas o que eu não completei, é que eu fiquei pasmo, tinha o ônibus na porta, então você tinha ônibus urbano lá, a prefeitura tinha que disponibilizar ônibus, porque você tinha crianças lá e tinha que levar até o bairro mais próximo, se eu não me falha a memória, era Ibitiruna. Então você tinha que trazer até as escolas. Mas o que mais me alarmava em tudo isso era você chegar na Secretaria de Finanças e pedir para os colegas, pô, gente, por que não lança IPTU para aquele povo lá e paga? Ah, Luizinho, eu nunca tive uma resposta convincente. Aí entra na questão que o Rodrigo falou, é mais fácil, então, ir para o lado irregular do que para a regularização, porque sai mais barato, então. E depois, quando tem aquela possibilidade de você regularizar, vamos pensar isso aí lá na frente, o bairro cresce, ninguém vai querer mexer, a Câmara não vai mexer também, porque prefeito, entra a questão política, vamos regularizar e paga em 200 meses. Exatamente. Né? Mais crítico do que a própria perfuração do poço, né, outorga, etc., que não existe, mas é a energia. Né? Ele utilizou de energia que chegou até lá, de uma energia mínima rural, de uma residência rural, se transformou num bairro que teve que aumentar uma voltagem que foi permitida. E já trabalhei com esse tipo de fiscalização, etc. Sofri o que você sofreu também. É enviado relatórios para a CPFL ou qualquer concessão de energia e nada é feito. Né? Então, eu acho que o cerne da coisa está no grupo de energia, não de água, de esgoto ou até habitacional. Né? Começa daí. Sem energia, ele não faria nada disso. Exato, né? Não, a CPFL ela tem as suas normas próprias todas, né? Por exemplo, você vai fazer um parcelamento, você é obrigado a fazer o pedido de que para aquela região, para aquela gleba, esteja apto para a CPFL te atender com energia. Vou falar para você, quase 100% dos casos a viabilidade é positiva. Tá? A CPFL acaba viabilizando a energia no local. Normalmente sim, normalmente sim. E não recebe IPTU. Era essa. Em alguns casos, precisa. Então, vocês estão vendo, gente? Era isso que eu gostaria realmente de trazer para ver, ó, com as opiniões, com as situações, para a gente começar a criar ideias daqui e começarmos a cobrar do Poder Executivo aí, né? Principalmente nessa nova. Que me informaram também esses dias, que vão vir o novo plano diretor agora para fazermos revisão. Eu vou tratar, Rai, a reforma da seguinte maneira, para você ter uma ideia, que esse era outro assunto nosso, já que você adiantou.
No plano diretor anterior, e na lei de edificações, nós tínhamos na lei, então nós falamos aqui do desdobro, que foi excluído, e a cidade está cheia de imóveis desdobrados, então é regularizar papel. Nós temos a situação das construções irregulares, né, que também aí a gente tem que pensar junto, uma lei permanente de regularização, também concordo com uma punição, uma penalidade, né, porque era igual quando eu trabalhava lá e a gente via aquele final de ano, o pessoal deixava para pagar o IPTU no final do ano que tinha anistia, né? A gente que pagava em janeiro só tomava na cabeça. Então era mais ou menos isso. E entrando aí na reforma, Rai, no município nós também tínhamos, isso inclusive é previsto na Constituição do Estado, no artigo 181, se não me falha a memória, parágrafo 4º da Constituição do Estado, ele diz claro lá, que é vedado aos municípios constar em lei municipal a obrigatoriedade de plantas, mostrando quartos, com a distribuição dos compartimentos. Isso está na Constituição do Estado. Então, até nós tínhamos isso. O que isso primeiro, Rai, que facilita em muito a aprovação lá. Porque o papel da prefeitura é a fiscalização urbanística. Então, é taxas de ocupação, é recuo. E hoje, na prática, com essa alteração da lei, o que está acontecendo? Está aí os colegas que estão mais na prática do que eu hoje. Você apresenta, a maioria faz clandestinamente. Aí, quando você apresenta o projeto, nós temos colegas lá que ficam, mas a janela não tem 1/8 da área do piso. Mas está lá pronta, nós não vamos demolir, o proprietário não vai demolir. Então, nós temos na Constituição do Estado essa prerrogativa da lei de só apresentar o projeto pelo perímetro. Tá? Artigo 181, parágrafo 4º mesmo. Então, isso é outra coisa que o plano diretor atual ele excluiu. Então, hoje, ao apresentar, que a maioria, às vezes, a gente trabalha com construções existentes. Então, quando você apresenta, mas a janela não está no tamanho normal, o quarto não está no tamanho normal. Isso é uma responsabilidade, como sempre a gente debateu lá atrás, do profissional que está lá atendendo a pessoa. Ele que vai orientar como vai melhorar a iluminação, a ventilação daquele compartimento. E não ficar a prefeitura questionando isso. Inclusive, Rai, no próprio artigo 181 dessa Constituição, ele fala que a reforma, isso, gente, eu estou falando para prédios unifamiliares, residenciais, tá? Que é a grande maioria. Se você pegar na Constituição do Estado, ele fala lá que para a reforma sequer tem que ter autorização, algum procedimento administrativo. Isso está lá na Constituição do Estado. Então, Rai, as reformas, mas hoje a tratativa aqui é a mesma coisa. Então, você apresenta o projeto, às vezes ele fica meses dentro da prefeitura, porque os nossos colegas lá têm que analisar tamanho de quarto, tamanho de janela, tamanho de porta, né? E além de demorar muito, porque se o profissional lá dentro da prefeitura tivesse uma lei mais enxuta, que ele só fosse se preocupar com a questão urbanística, seria muito mais tranquilo, como eu tenho visto em várias cidades aqui da região. Tá? Limeira é uma que eu estive lá esses dias também, fazendo coisa, e eu observei que é bem fácil, tá? Porque se aplica só o perímetro, se apresenta, não sei se é a reforma, porque eu não fui cuidar de reforma lá. Tá, Rai? A reforma, não sei se era isso a sua pergunta, mas era... Pois não, Luizinho, pelo conhecimento seu, nós estamos conversando a respeito de melhorar o que seria, o que está necessário para a cidade de Piracicaba, para a sociedade. Em relação a tudo o que você comentou, o desdobro, eu, por exemplo, como profissional, enxergo que é necessário voltar como era antes por conta dessas questões que nós conversamos. E algumas questões, por exemplo, bairros, hoje, você tem um índice de ocupação de 70%. Só o centro que é 80%. Para a gente, por exemplo, mudar isto, 80%, voltar, por exemplo, à lei do perímetro, qual que é o trâmite do desdobro e qual é o trâmite para inserir esses itens? Tá? Por gentileza, eu não tenho conhecimento disso. A questão do desdobro, quando você trata de urbanismo,
tem que partir do executivo. Então, precisa-se de uma alteração do plano diretor, tá? Só a lei 421, que regulamenta o plano, não tem como, é inconstitucional. Por quê? Porque a gente tem que fazer exatamente isso, esses debates. Né? Você acabou de colocar, como profissional, puxa vida, quero que desdobre, né? Mas precisa, eu acho que, na minha opinião, como a sociedade toda entender isso daí. Não que a gente quer que desdobre tudo, mas faça o desdobro aquilo que já está lá de fato. Né? A gente tratar, como eu falei, Piracicaba tem 255 anos. Então, tem que partir do executivo. E essa é a minha proposta aqui, de nós unirmos grupos aqui e começar a cobrar isso do executivo e que seja rápido, né? Porque nós já estamos na metade do ano, junho já está acabando, né? Então, tem que ter essa alteração no plano diretor. Na questão do perímetro, eu vejo mais tranquilo, porque você faz uma alteração de procedimento. Isso pode ser feito, na minha opinião, uma mudança é acrescentar. Eu acho até que eu fiz um rescumo. Não, eu estou falando, Silvinha, que, na minha opinião, porque é uma lei de procedimento. Eu falo isso porque, dentro da prefeitura, eu já ajudei muitos vereadores a fazer esse tipo de mudança na lei de edificações, porque você está alterando a lei de edificações, você não está alterando o plano diretor. Tá? Então, eu me lembro que eu ajudei muitos vereadores, iam lá procurar a gente, pô, Luizinho, está acontecendo isso, que nós vamos fazer? Mudamos a lei. Vou dar um exemplo aqui, claro, para você ter uma ideia de mudança. Se você pegar a lei 2641 de 85, que era da nossa de edificações, que nós falávamos, a lei comentava o seguinte, que não podia ter no recuo frontal o abrigo mais que 2/3 da testada do lote. Lembram disso? Mas o que acontecia na prática? A gente aprovava lá, principalmente em lote de 5 por 25, a gente aprovava os 87 metros, que eu me lembro na época, e não aprovava o abrigo, por quê? Porque você tinha que deixar aquele 1/3. Só que assim que a gente emitiu o habites, o que o pessoal fazia no final de semana? Cobria de laje. Era isso a prática. Não tinha como conter isso. Quando você chegava lá na segunda-feira, estava coberta, concretado. Aí o que nós fizemos? Eu me lembro que eu participei disso. Alteramos a lei, na lei de edificações. Até 150 metros, dispensamos esse recuo, porque já existia na cidade, não tinha mais o que fazer. Né? Então, respondendo o Roger, então eu entendo isso, Silvinha, que... Não, eu acho que foi vereador aqui que me procurou e nós acertamos isso lá, porque era exatamente isso, né? O pessoal estava fazendo, eu preciso tirar o habites da minha casa, mas tem o abrigo, eu preciso fazer meu abrigo. Na verdade, era o contrário. O pessoal, não, eu preciso fazer meu abrigo, dá para liberar logo meu habites? Era isso, a prática era isso. Aí nós fizemos essa alteração de lei. Então se você consultar aí nos arquivos da Câmara, você vai ver que muitas leis de edificações, principalmente nas edificações, foram alteradas dessa maneira, acertando o que já existia na prática. Né? E, então eu vejo que é possível, Roger, o perímetro dessa maneira. E outra, Silvinha, eu acho que a própria Constituição do Estado dá esse respaldo também, né? Porque se ela fala que é vedado a gente não ter isso em leis de edificações municipais, eu acho que é um adendo também para a gente cobrar, né, em cima disso daí. Eu acho que poderia, no mínimo, tentar, entendeu? O não a gente já tem. Se, de repente, a Comissão de Constituição e Justiça achar que não, então vamos cobrar o Executivo. Tá, Roger? Então, gente, eu gostei, o que eu tinha para passar para vocês era isso, queria ter, a proposta minha, desde quando eu procurei a Silvinha e os demais 23 vereadores, era isso, tá? Que era para a gente ter esse debate, principalmente o legislativo, conhecer um pouco do que está na prática e como aplicar, e nós, os colegas que estamos aí com o dia a dia também, com essas nossas dificuldades, a gente trazer a nossa demanda para cá também. Né? E só para completar, você aí falou bem aí da fiscalização, eu me lembro, só para eu fechar aqui, de um desses núcleos irregulares, para vocês terem ideia como funcionava. Ali no bairro de Tupi, ficava próximo da divisa de Santa Bárbara. Nós recebíamos uma reclamação de uma moradora lá,
que ela estava indignada de ter que pagar pedágio para sair da propriedade dela. Aí eu fui lá averiguar isso, o que se tratava disso. Então, tinha um empreendedor de Santa Bárbara, a área era aqui em Piracicaba. Ele comprou uma área toda, encravou essa senhora, abriu um caminho de servidão e cobrava pedágio dela, para ela sair da área. Aí eu me lembro, isso foi um pouquinho antes de 2010, mais ou menos. Aí eu fui um sábado, só avisei o prefeito na época e o procurador jurídico, né, porque para a gente ter um... E pedi, como eu já estava na Secretaria de Obras, eu pedi dois caminhões basculantes, um fiscal e avisei a Guarda Civil para me dar uma cobertura. Chegamos lá um sábado de manhã, o pessoal estava começando a fazer o churrasquinho e as obras, então abriram rua, fizeram tudo. Aí eu apliquei a Constituição, que diz lá o nosso poder de polícia administrativa, e comecei a autorizar a demolir tudo, como diretor de obras na época. De repente, lá no alto, né, que tem aquela pista velha de Tupi, que tem a ponte que atravessa para ir para Santa Bárbara, tinham 6 viaturas da Polícia Militar. 6, eu contei. Falei, nossa, eu não mandei ofício para a Polícia Militar, o que será que está acontecendo? Acho que um pouquinho antes de 2010. Eu não lembro ao certo ao ano. Bem ali. O senhor estava lá? Olha lá. Aí, de repente, a Polícia Militar chegou, o comandante lá da operação me indagou quem que estava autorizando fazer aquilo e se eu tinha ordem judicial. Eu falei, não, eu estou autorizando, mas está na Constituição. Poder de polícia administrativa. E pasmem, gente, tinha pessoas que falavam, moço, eu quero abrir aqui, porque eu gostei desse espaço, olha, tinha saguis, tinha um monte de animais silvestres, é que eu quero cuidar dessa parte aqui. Só ficou em pé uma casa, porque já tinha uma senhora morando com uma criança. As outras foram todas para o chão. Né? Mas o policial, quando terminou a operação, o cara da Polícia Militar, e ele veio e falou, olha, eu vim com ordem do delegado de Santa Bárbara para prender quem estava fazendo isso. Eu falei, nossa, e o senhor não vai prender quem desmatou, quem... Então, era isso. Essa é só para comentar para vocês uma dificuldade da nossa fiscalização. Tá? Luizinho, eu quero fazer mais uma pergunta, insistir na questão da CPFL. Por exemplo, o executivo tem alguma interferência na empresa? Porque a partir do momento que a CPFL leva energia para esses núcleos irregulares, vamos pegar aqui o caso de condomínios na área rural. O cara não tem água lá, aí abre um poço, e vocês engenheiros aqui sabem melhor do que eu que também deve ser irregular, tem um procedimento, tem uma legislação específica no tocante a poços, né? E a empresa vai lá, que é uma empresa da iniciativa privada, e leva energia. E quem que poderia regulamentar isso ou desregulamentar? Por exemplo, a CPFL só vai levar energia elétrica no condomínio, no loteamento, a partir do momento que ele estiver regularizado perante a administração municipal. É possível isso ou não? Olha, eu vou colocar para você da seguinte maneira. Eu acho um pouco difícil, né? Porque acredito que a CPFL, por ser uma empresa privada, né? O que eu vejo que pode acontecer é como acontecia, por exemplo, com o INCRA. Apesar de são 2 órgãos, né? O INCRA, a prefeitura, mas esses parcelamentos como que ocorriam? O INCRA, ele tinha a prerrogativa de aprovar parcelamentos na zona rural. Mas qual que era isso, menina? Através de uma resolução, ela foi revogada também em 95, se não me falha a memória. A aprovação do INCRA era do módulo mínimo da zona rural, que aqui no nosso estado é de 20 mil metros. Só conseguimos mudar um pouco isso quando... Por quê? Porque você está falando do... a Constituição fala lá que o município ele tem o poder de legislar sobre o seu município. E o município tem a zona rural e a zona urbana. O INCRA vinha e autorizava, tanto que os parcelamentos eram só no INCRA. Você não dependia do município na zona rural. Parcelava-se o módulo mínimo de 20
e que era reparcelado era esse módulo de 20. Aí houve uma mudança nessa resolução e a prefeitura também começou, opa, peraí, acho que foram ofícios na época, não me lembro ao certo, que foi encaminhados ao INCRA pedindo, não, peraí, a partir de hoje eu quero que todo e qualquer pedido de parcelamento passe aqui pelo crivo do município. Então, eu acho que o poder municipal também pode entrar, talvez, em contato com a superintendência, com o responsável pela CPFL, e tem uma tratativa dessa maneira também, né, de que a CPFL só forneça energia desde que aquela situação esteja regular. Como acontecia, por exemplo, no SEMAI. Teve um bom tempo, hoje eu não sei como está, que o SEMAI só fazia a ligação do hidrômetro se apresentasse o alvará. Acho que, não sei se foi revogado hoje, que eu não me lembro. Você só apresentava o alvará. Eu acho que foi revogado porque teve discussões, acho que o pessoal popular, né? Não é isso, colegas? Me lembre aí. Então, a gente ainda tentou isso. Mas, olha, você só vai ligar a água se ele apresentar o alvará de construção. Mas aí o poder econômico, às vezes, quando fala, prevalece e não tinha como manter isso. Então, acho que tem que ser o município com a CPFL aí entrar no entendimento. Mas eu acho que posso... Pode, Rai. Eu acho que tem uma situação que acho que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, nas ocupações, tem uma questão da dignidade humana. E tem a questão da água e da eletricidade. E aí então básicos, né? Esse é um básico e isso está lá na Declaração dos Direitos Universais. Então, quando tem uma questão de ocupação, esses dois benefícios são levados para a comunidade. Em Piracicaba tem um caso, que é o da Portelinha, tem um hidrômetro e que tem 2.000 ligações no hidrômetro. E a conta é emitida em nome da INDAP. Como as instituições públicas são isentas do pagamento da água, então ninguém paga água, porque está no nome da INDAP. Isso nós descobrimos agora na CPI do SEMAI. Então, esta é uma situação bastante emblemática. E aí, como nós não temos nenhuma política de habitação, nós temos um déficit imenso habitacional, aí não tem como a gente também negar um direito a essas pessoas. E aí nós lidamos com isso todos os dias, e nós, inclusive, estamos lá na defesa, a Silvinha, a Rai, tem mais alguns outros vereadores que estão lá na defesa da regularização e que o município, inclusive, tem que ter terra. Aí nós estamos, inclusive, numa discussão de projetos para que nós demos também a dignidade da pessoa morar de forma digna, porque morar em barraco também não é digno morar naquelas condições que aquelas pessoas moram. E aí, assim, parece que isso é conflituoso com o que nós estamos conversando? Mas nós vamos precisar fazer também, buscar um meio de garantir, e ontem na discussão aqui, a gente estava discutindo o comitê gestor, o conselho gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, entra nessa questão. Agora, precisa de ter muita vontade política para a gente resolver esse problema. E não é por falta de dinheiro. Sim. Não é por falta de dinheiro. Então, tem ele aqui também que é... Eu concordo com a vereadora na questão social, né? Mas muitos pontos que eu visitei, eles não é uma moradia que a pessoa está indo por necessidade social, né? São chácaras de recreio, é como se fosse um ambiente a mais para ela ter vamos dizer, uma chácara externa, algo rural, né? Então, mais de 50% com certeza dos casos que eu já tive a oportunidade de conhecer, né? Principalmente na região de Tupi, Santa Isabel, que faz divisa com o Rio das Pedras, né? Que é onde eu trabalhava, é um caos mais relacionado a chácaras de uma pessoa que já tem outra moradia. Então, não é uma questão social. Então, divide uma REURB S de uma REURB E, né? Aí, no caso da legislação e tal. Então, tem que diferenciar bem, e é um crivo da análise de quem vai fiscalizar também, né? Se
Se você abrir o jornal de Piracicaba hoje, vai ter anúncio de chácara de recreio vendendo por 1.000 metros quadrados e tal. Então, ali você já tem um indício de um rastreamento para ligar e começar uma fiscalização, vamos dizer, mais ativa, né? Então, aí volta numa comissão para indagar, né, quantos fiscais tem, como estão fazendo, se está sendo efetivo, né, o que está sendo feito ou não, ou se precisa fazer mais. Exatamente. Tá, senhores, então eu acho que era essa a minha proposta de debate com vocês, né, trazer principalmente para a Câmara, a nossa dificuldade do dia a dia, tá, Silvinha? E a gente está propondo aí, propostos, junto com, principalmente, tá, vou fazer um pedido aqui para os colegas, o Luiz, o João, o Roger, a gente tentar aí juntar mais os colegas para a gente elaborar algumas propostas para que isso venha acontecer realmente, né, do desdobro, da regularização, né, que essas situações aí que a gente vem apontando aí na cidade. Eu acho que é um início, né, de uma conversa. Estou feliz por ter alguns colegas engenheiros aqui nessa tarde, né, a assessoria, a RAI também, bacana estar aqui com a gente. O assunto é complexo, a cidade é dinâmica. Enquanto o Luiz estava falando, eu fiquei pensando para encaminhar aqui. Realmente, em 2010, nós tínhamos em torno de 300 mil habitantes, nós quase dobramos em 10 anos, temos 500 e tantos mil habitantes, uma cidade de 255 anos, que nos últimos anos cresceu, se expandiu de maneira desordenada, com o avanço do perímetro urbano sobre o rural. É uma discussão que nós estamos tendo aqui, teve uma audiência pública enorme, semana passada, sobre a questão do IPTU rural, né? Estão cobrando IPTU na zona rural. A zona rural, assim, tem chácaras ainda, que ainda tem a questão da agricultura, né, do gado, e está pagando IPTU porque o perímetro chegou. E aí tem até uma música do Chico Science, né? A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. É bem isso, é dinâmico, né? E é cheio de conflitos. Ontem, também, na sessão, um pouco antes do Luizinho falar, veio a pessoa falar do Santa Cecília, ali, né? Que tem o conflito do residencial com o comercial, com os bares. Então, assim, é um conflito diverso, mas se nós não nos debruçarmos e debatermos, e acho que nada melhor do que nós, assim, que estamos interessados em debater, né, Rai? Eu acho que é um pouco o que eu fiquei pensando, é difícil, às vezes você fala assim, nossa, é bem complexo, envolve desdobro, envolve parcelamento, envolve regularização, envolve áreas novas, envolve o uso do solo, né, comércio, indústria, residência, né, quem está aqui sabe do que eu estou falando, né, envolve a boa vontade lá dos setores da prefeitura. Você colocou bem essa questão de estrutura da prefeitura. É uma cidade que precisa de uma estrutura de departamento de fiscalização, departamento de regularização, departamento de... Só nisso daí, Silvia, olha que eu já saí em 2015. Meus colegas lá só estão saindo, né, Luiz? Não tem ninguém mais. Só estão saindo. E assim, não há uma reposição. Então, é até difícil, né? A gente precisa depois fazer umas reuniões mais fechadas de grupo aí, porque... Pode, mas só para concluir. Sucateamento. Eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que conversar. Aí eu até tive hoje participando de uma reunião sobre a questão do consórcio que está sendo feito com a Secretaria da Saúde. Daqui a pouco nós vamos fazer consórcio para a administração pública como um todo, pelo visto, porque se você não tem concurso, as pessoas estão saindo e você não renova o quadro, daqui a pouco não vai ter servidor público, gente. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E com todos os problemas que nós estamos vendo nesta gestão, o que está acontecendo nesta gestão, né, gente? Exatamente. Eu ia até colocar um órgão que tem um papel essencial nisso tudo, é o IPLAP.
ele cuida do planejamento urbano, deveria cuidar, pelo menos quando foi criado, era essa a intenção, e a INDAP cuidar da habitação. E a gente tem visto que a RAI colocou ontem. Bom, nós ficamos num debate até meia-noite sobre habitação. Você foi embora, a gente começou a debater o conselho gestor do Fundo Municipal de Habitação. Nós nos esgoelamos e fomos votos vencidos em várias emendas que colocamos. Enfim, é só para dizer assim, que realmente tem um interesse específico, mas tem um interesse social. Tem, né, o que não precisa muito do poder público, porque tem, de alguma maneira consegue comprar um lote grande, né, um lote bom, mas tem quem precisa comprar um lote de 125 ou desdobrar o lote de 125, para deixar para a família, para regularizar, para ter o habite-se. Então, só coloquei alguns pontos, porque isso só começou. Eu fiquei feliz de estar aqui, o Luiz, o Roger, não lembro seu nome, João, pessoas aí contemporâneas, o Rodrigo. E eu acho que é isso. Eu tive aqui na revisão do plano diretor passada, no gabinete da Nancy, ela puxou bastante essa discussão pela Câmara. Porém, a gente estava também num momento de pandemia que, no fim, o plano diretor foi sancionado lá pelo ex-prefeito e algumas coisas passaram. Por exemplo, o desdobro, né, vetou, não veio desdobro. Daqui para cá, ninguém tirou, mas de lá para cá não veio desdobro quando sancionou. E aí, quando a gente chegou a 2021, não tinha desdobro. Aí vocês começaram, a maioria começaram a nos perguntar, cobrar. Nós fizemos um projeto de desdobro da Câmara para lá. Não passou. E aí, quando o Luiz fala assim, a gente provoca. Então, agora, acho que com alguns projetos, a gente faz as indicações. O desdobro está pronto, ó, tem que trazer de lá para cá. A gente está sabendo que eu conversei com o Luciano Silêncio, que vem logo esse plano diretor novo, essa lei de usucapião do solo, esse desdobro, o perímetro, diz que é para vir agora em julho. Né? Ia vir em junho, não veio, acho que agora entra em julho para começar a correr aqui na casa em agosto. Aí, Rai, acho que é o nosso papel continuar esse debate com a classe de engenharia, arquitetura, corretores, e ver o que a gente pode melhorar nesse plano diretor. Porque se vier de lá para cá também, feito em gabinete, sem debate... Silvinha, né? inclusive... Vamos organizar, acho que várias pessoas querem falar. Um pouco é isso, tá, gente? Que está errado na lei e que teria que ter sido corrigido já, no meu entender, que é aquela questão que foi o que eu fui no seu gabinete, que o zoneamento ZUCO, que é a maior parte da periferia da cidade, é zoneamento ZUCO. Nesse zoneamento ZUCO é permitido lote mínimo de 200 metros quadrados. Só que daí, na legislação, na 421, eles colocaram que a frente mínima é 10 metros e a profundidade mínima é 25. Ou seja, é uma coisa que é um absurdo. Você entendeu? Só que, tipo assim, é um erro crasso, né? Então, já era para ter sido arrumado. Porque não demorar 6 meses, 7, né? Ô, Rodrigo, a justificativa é que vão mandar tudo nesse pacote. Então, todas as correções e mais alterações... a cidade fica parada 6 meses. Não, é justificativa. É complicado, né? Tem mais alguém inscrito? Alguém quer falar mais, gente, para a gente ir encaminhando para o final? Na verdade, eu queria fazer uma proposta, que talvez aqui nós pudéssemos tirar já um grupo de algumas pessoas, para que nós pudéssemos fazer o estudo do plano diretor atual e o que nós queremos que mude. Porque, quando o plano diretor vier, nós já temos, inclusive, uma análise daquilo que a gente precisa alterar e do que vem de lá, o que a gente já vai poder propor de mudança, entendeu, Silvinha? Para a gente já antecipar. Porque, quando vem o plano diretor, vem meio tudo a toque de caixa. Nós recebemos ontem 5 projetos de lei. Nós estamos igual o cartório de registro, que é só para carimbar. Quinta-feira vão vir esses 5 projetos para nós já votarmos esses 5 projetos. E é tipo assim, tem que votar, tem que votar. E eu quero antecipar. Se a gente pudesse antecipar, Silvinha, eu acho que seria bem legal, porque daí o Luizinho pode já dando dicas para a gente, vocês que são da área, que estão trabalhando com tem essa demanda, a gente já vai estudando algumas coisas, até para propor que eles já venham para cá
com isso apontado para a gente. Eu queria fazer essa sugestão. Nós tivemos, na Associação dos Engenheiros, uma discussão referente a essas pautas, né? E acredito que dentro dessas discussões, acho que já vai vir alguma coisa também, mediante o que a vereadora Rai comentou, né? Então, acredito que também, se a hora que vier esse texto, e a gente conseguir ler esse texto, a partir daí a gente pode acrescentar mais alguma coisa. É uma ideia. É isso. Acho que o Roger falou uma coisa, Rodrigo e Rai. Teve duas reuniões grandes na Associação dos Engenheiros, também, né? onde eles já se manifestaram mais ou menos com as mesmas questões daqui, né? E isso foi, o Luciano Silêncio estava na primeira, o Daniel Rosenthal do IPLAP, depois saiu, mas estavam. Então, eles já estão com algumas coisas, mas eu acho que realmente a gente pode também já começar a se reunir aqui, engrossar o caldo com demais vereadores, está aqui o representante do Paraná, e ver quem quer, porque na hora que vier, realmente é um trator. Não é tão fácil assim, passa nas comissões, depois tem audiência pública, mas é muito rápido para um projeto desse nível, né? Acho que é isso. E a gente pode até ir tentando, se for o caso, se o negócio for demorar muito, questionar de novo o desdobro, questionar a lei do perímetro, sabe? Fazendo bonecos, assim, projetinhos menores e mandando daqui para lá. Indicações. Tá, a gente pode combinar, sim. Aí acho que vocês estão convidados. Acho que tem mais algumas pessoas que gostariam de estar. Talvez um grupo não tão grande, para que o negócio seja um grupo de trabalho mesmo, né? O Luiz tem um material já bem estruturado aí que deixou em todos os gabinetes no final do ano passado, mas realmente, como o assunto é técnico, complexo, até eu que sou engenheira e já não sou mais engenheira faz tempo, é difícil, né? E a explanação, o esclarecimento do Luiz foi muito eficiente, porque eu, por exemplo, não sabia que a lei do perímetro era uma lei estadual. Né? Então, esses esclarecimentos é importante na hora de saber como colocar, né? Porque, às vezes, tem pessoas que não conhecem, não sabem, não, porque assim, mas esse esclarecimento, se é uma lei estadual, né, não tem porquê. Vem da Constituição do Estado, né? Então, é exatamente isso. Então, eu topo. Eu só, assim, às vezes, né, a gente... eu não posso nem criticar, porque a gente fala tanto de participação popular, né? Veio os colegas, mas vem poucos, né? Depois, no grupo de WhatsApp lá, fica todo mundo... É horário, mas aí a gente, então, pode fazer reuniões do grupo menor à noite, se for o caso. Essa aqui foi uma primeira, né? A escola é esse espaço para abrir discussões e tal, mas acho que realmente fazer um grupo de trabalho com outro horário e se adiantar, né, no material que já tem, acho que tudo é válido, e o plano diretor é uma das leis principais aí de ordenamento, né? Acho que é a principal. E, se não mudar o plano diretor, não muda muito a 421, que é de uso e ocupação de solo. Acho que, se mudar, né, tem que começar do... E é triste, porque foi revisado agora em 2019. Né? Se tivesse bom, não precisava passar por uma revisão depois de 3 anos, 4 anos. Aí. Mas a cidade também está dinâmica, cresceu, e acho que é isso. Tá aí o Estorel também. O Estorel foi vereador, foi presidente da ENDAP. Hoje ele está no gabinete do Camolese. Estorel, nós já estamos até concluindo, discutimos um pouco o plano diretor, viu? Um pouco as alterações do plano diretor, uma conversa com os engenheiros, arquitetos aqui, tá? Mas nós vamos formar um grupo menor para continuar esse debate. Seu Daniel, o senhor quer falar? Sim. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel. Eu me interessei por essa roda de conversa pelo desenvolvimento, o plano diretor de desenvolvimento. Eu tenho já encaminhado, já foi encaminhado a várias secretarias na administração passada, um projeto que justamente comenta sobre isso também, que é a inclusão social, né? Como a gente vai falar, como a gente vai abordar o problema
uma classe que não tem, talvez, uma cultura, um conhecimento, uma educação suficiente para entender as normas que vão ser adotadas. Então, tem que existir, ou no legislativo, ou no executivo, alguém com capacidade para poder dialogar à altura com aquele tipo de classe. Senão, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, que nem está acontecendo comigo. Eu tenho um projeto aí que eu venho desde 91 falando sobre a dengue. Certo? A secretaria dela já usou, a Secretaria da Saúde já usou esse tema, colocando um mosquito sentado num sofá, mas sem ouvir a fita. Eu tenho um áudio. Certo? E usou da mesma ideia, falar sobre um problema, um projeto que eles montaram, que era sobre prevenção. Aí saiu lá o projeto Prevenir, com as mesmas características do projeto que eu já tinha mandado através de um vereador que esteve aqui na época, depois passou à secretaria também. Ele encaminhou para várias secretarias, e a Secretaria da Saúde absorveu a ideia. Mas ela não foi a fundo de perguntar como é que funcionava. Pela primeira vez, em 98, eu usei a tribuna popular para falar desse problema, em 98. Então, você vê que faz muito tempo. Em 91, quando saiu a Eco 2000, eu, em 91, já estava preocupado com isso aí, porque eu, como técnico em química, a área de tratamento de resíduos também é do técnico químico. A área de resíduos gasosos também é do técnico químico. A área de saneamento, tratamento de esgoto, também é da área do técnico em química. Eu trabalhei 2 anos na estação de tratamento da Piscamirim, da rodovia do Luiz de Queiroz, 2 anos lá. Eu fui convidado pelo PCJ a fazer a primeira apresentação artística pedagógica, que é o que eu denomino pela minha apresentação, lá em Valinhos. Para 50 professores lá que na época estavam começando a se falar ainda dos 3R, hoje já passou dos 3, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. E como que a gente vai levar uma educação ambiental num núcleo que completamente desconhece isso? Se você for lá no centro do Amazonas, você vai encontrar esse resíduo lá, no centro do estado do Amazonas. Então, é uma preocupação trabalhar com esse tipo de resíduo? Eu sou técnico em química, com habilitação plena. Então, eu tenho condições de ir numa sala de aula. Inclusive, eu fiz aqui um convite para uma roda de conversa, para conversar com todas as comissões que a Câmara tem. Inclusive, eu fiz um mimo para a Nancy, para o Pedro Kawai, para o André Bandeira, que é o trabalho que eu desenvolvo. Mas aquilo ali é apenas um gancho para a gente poder falar dos problemas que a gente tem. Então, se você está descartando um papel de bala no chão, mas é um papelzinho. Mas se você descarta um vasilhame de refrigerante, onde as crianças são afetas a isso aí, ela vai para onde? Qual é o problema que o reciclador solidário está tendo com a reciclagem? Então, se não tiver o profissional devidamente habilitado para levar esse tipo de mensagem nas escolas, em instituições, onde quer que seja, praça pública, coisa que eu já fiz. Mas eles querem que eu continue fazendo como voluntário. Mas se eu tenho um projeto, como é que eu vou trabalhar como voluntário? O meu projeto é inclusivo, é justamente isso daí, criar condições para que as pessoas venham, aprendam, certo? E divulguem no seu meio. Se nós não valorizarmos a sustentabilidade do jeito que estão pedindo para nós, na ODS, como é que vai ficar? Mas eu garanto que tem bastante gente aí que tem os seus projetos. E eu estou lutando pelo meu. Se eu vou conseguir,
não sei, mas eu sou determinado, estou com 72 anos já, mas estou lutando. Então, como é que fica isso? Né? Eu acredito que há possibilidade de mudança, sim, mas tem que começar, como se diz, pela prevenção, educação e reciclagem. Aí, complementando, mais a reciclagem, reciclar mais ainda, é um programa do governo, reciclar mais ainda. Mas tem gente que subestima, certo? E ignora. Então, como você vai entrar numa sala de aula sem o respaldo de um poder público? Né? Sem uma orientação e sem uma recomendação. A Caixa Econômica já fez um ofício e mandou para o secretário, mas isso daí foi em 2002. Ela trouxe os agentes social de 45 municípios lá no Viveiro de Mudas. Mas a recomendação dela no ofício era que o artista estivesse presente. Só que deram para o artista só 10 minutos, onde a apresentação artística pedagógica é 45 minutos no mínimo. Agora, depois tem, né, as palestras, tem a exposição e tem as oficinas. Então, tem que estar tudo preparado. Eu, como eu sou sozinho, não tenho assessoria, fica difícil. É isso que eu queria falar. Obrigado pelo tempo. Imagine. Mas é isso, tem que ter essas iniciativas, sabe? São iniciativas assim que a gente tenta, mas não pode desistir, não. A gente, né? Tá aí, ó. Vamos lá, Torel, falando, a gente encerra, porque nós estamos com o tempo quase. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Silvinha, vereadora Rai, demais componentes aqui dessa sessão da Escola do Legislativo, com uma vivência bastante ampla no Executivo e também no Legislativo. A visão que a gente tem da importância do plano diretor é algo assim que as pessoas comuns não conseguem alcançar. A existência de um plano diretor bem feito e a observância desse plano diretor na consecução dos projetos é extremamente importante para a vida da sociedade. Aquilo tudo que o engenheiro Luiz falou ontem na Câmara, na suspensão do expediente, Luiz, a gente sabe que é um rolo que está aí complicadíssimo na questão das obras particulares, do parcelamento do solo. Agora, nós tivemos dias atrás aí, as vereadoras sabem disso, a questão do IPTU em zonas rurais que foram transformadas em urbanas. O plano diretor, ele indica vetores de crescimento, e onde que a cidade vai crescer e tal. Não é em qualquer lugar. Se pegar um proprietário que tem 8 alqueires de terra, como foi dito aqui, e que tem que pagar, transforma em perímetro urbano e vai gastar quase 500 mil no ano de IPTU. É algo assim. Aí só falar, vamos reverter o perímetro urbano outra vez. Não é assim fácil. E quem já fez loteamento lá? E quem já fez tudo regular, fez a documentação, como é que faz? Então, observar o plano diretor, a questão dos loteamentos rurais e clandestinos, né? Eu, quando vereador, eu fiz parte de uma comissão que a gente se reunia lá na SEMA sobre esses loteamentos rurais. Tinha perto de 100, cento e poucos. Hoje está mais de 200. Por quê? Continuou. Os sitiantes fazendo parcelamento de solo no sítio sem ser possível. E alguém faz a planta para eles, algum engenheiro, alguém faz a planta para eles venderem, não pode passar escritura. Então, você vai criando uma bola de neve de problemas, que é o plano diretor que teria que ser observado tudo direitinho, seriedade nisso aí, principalmente, né, Luiz, a questão de fiscalização. A fiscalização é extremamente... mas a gente não vê o loteamento rural acontecer. Mas não vê,
Bom, passa a máquina para fazer terraplanagem, abrir ruas, como que não vê, né? Desmata, e aí, quando se assusta, está cheio de loteamento de 500 metros, de 1.000 metros, e aí vai. Coisa que a lei não permite. Então, como é que a gente vai endireitar isso, né? É a grande pergunta. Então, tudo isso, aquele companheiro nosso lá, o engenheiro Luiz, viveu lá na prefeitura na época, e uma vez nós sentamos lá, eu, Luiz, aquela da jurídica, não lembro o nome dela, o João Chadá, e a gente conversando sobre isso. É uma dificuldade, né, Luiz? Não resta dúvida. Agora, alguém tem que tomar a iniciativa. E eu elogio a iniciativa do Luiz, da Escola do Legislativo, do próprio Rui Cassavia também, que é um outro que bate firme nisso aí. E se não tiver alguém batalhando por isso, não vai acontecer, né? Porque são coisas que é vontade política de fazer alguma coisa nova. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Parabéns por vocês de estar Obrigado. tocando isso aí. Obrigado. Que o Daniel trouxe da educação, da educação ambiental e da sustentabilidade, cada núcleo habitacional novo que se faz, deveria ter educadores populares para educar, para orientar as pessoas como cuida daquele bairro. A gente precisava fazer isso. Inclusive, nós discutimos ontem com o Rui Cassavia algo nesse sentido, para resolver esses problemas das irregularidades, desses loteamentos irregulares que são de ocupações. A gente trabalhou nesse sentido, porque no Bosque dos Lenheiros, as pessoas têm as suas casas caindo porque não teve orientação de como elas cuidariam das suas casas. Como elas não têm o alicerce, que é diferente, eles deveriam plantar grama para que não tivesse a corrosão da água. E aí ninguém fez isso. Aí a terra vai tendo a erosão, as casas estão caindo, por falta dessa educação popular de como as pessoas cuidariam das suas casas. E a gente precisa fazer isso. E completando, Rai, eu me lembro, quando eu fazia engenharia, eu não me lembro o secretário de obras na época. Eu até cheguei a pesquisar, parece que nós tínhamos uma lei, não sei se foi revogada, que haviam para ter convênios entre o município e a escola de engenharia. Falei, puxa, podia pegar, pessoal, na minha época que eu fiz, não tinha um estágio. Falei, pegar o pessoal do 4º, 5º ano que está saindo e... A Exalc, gente, então, a Exalc. Falta um pouquinho de vontade política mesmo para... E a gente tem aqui, né, as escolas que poderiam... As escolas se formando para o agronegócio e não para as políticas públicas que a gente precisa. Bom, gente... Mas vontade de fazer um monte de coisa. Boa tarde, eu queria agradecer a essa oportunidade, né, Silvinha, a Raio, aos colegas aí, que era exatamente isso. Minha proposta era essa. A gente começar a debater e bola para frente, né? Obrigado. Oportunidade, viu?